Tudo bem, pessoal? Tá eu e o Floquinhos aqui e hoje nós vamos falar sobre como fazer uma finalização amadora. Então, para você que ama o canal, já clica no gostei, se inscreve no canal e vamos falar sobre esse tema que temos que começar já falando o seguinte. Pessoal, quando você vai pensar em fazer uma finalização, alguma coisa assim, você tem que pensar que não é uma coisa normal, natural do seu corpo e nem necessariamente vai te fazer bem, tá? Quando você pensa em finalização, você pensa num carbape e numa desidratação, principalmente. E a desidratação não é saudável, mesmo que você faça com coisas naturais, mesmo que você não use nada. O simples fato do seu corpo estar desidratado já é uma agressão para ele. O primeiro passo para você poder fazer uma finalização é ter uma estética boa. O que acontece? Eu vejo às vezes alguns alunos que mandam para mim, né, na consultoria. Leandro, olha, eu quero fazer uma finalização bem legal, só para tirar uma foto, só para ir na praia, só para ir na piscina. Só que o cara tá às vezes com 15% de gordura. Você entende que quando você vai tirar a água para você aprofundar os cortes já tem que estar lá. E tudo bem, tá, gente? Vocês não têm que saber disso. É que o vídeo é sobre isso, então a gente está aqui para falar, para explicar. Então, se você está lá com 15% de gordura, não adianta você fazer isso porque você não vai melhorar, porque os cortes ainda não estão aparecendo, tá? Isso normalmente é para quem está com 10% para menos. Algumas mulheres aí, 18% a 15%, ainda tudo bem, pode ser que vai. Então, o primeiro passo é já ter um bom percentual de gordura. Aí, o que normalmente os fisiculturistas começam a fazer? Eles começam a fazer uma sobrecarga de água, tá? Normalmente uma semana antes. Para que eles fazem essa sobrecarga de água? Para ensinar o corpo, domesticar o corpo, que ele pode se livrar do líquido. Então é normal fisiculturistas subirem para 6, 7, 8 litros de água por dia por uns 5 dias mais ou menos. É xixi pra caramba. E nesse momento não há uma redução da ingestão de sódio. Tá? Ele continua com a ingestão de sódio normalmente. E então, quando se falta mais ou menos 24 horas para a hora do show, dependendo, né, do nível de detalhamento de como a pessoa tá, eles fazem a utilização, por exemplo, de diuréticos farmacológicos, medicamentosos, coisa que você nem vai pensar em fazer. Pra vocês entenderem, tá, pessoal? Para os rins, por exemplo, é muito mais perigoso o diurético, e olha que usa por um pouco período, do que simplesmente a testosterona, entre outras drogas. Então, se for para pensar em usar algum diurético, que seja um diurético de forma natural. Por exemplo, chá verde, chá de cavalinha, chá de hibisco. Eu já falei aqui sobre chás, lembra de procurar Leandro Twin mais temas se tiver qualquer dúvida. Leandro, e a vitamina C, que quando eu uso numa superdosagem ela é diurética. Mas uma superdosagem não é muito legal para o nosso organismo. Você acha que é legal mandar 5 gramas de vitamina C por dia, por mais que ela seja hidrossolúvel? Não é, gente. Então, o máximo que se usa por dia de vitamina C são 2 gramas por dia. A cafeína, né, 1,3-7-trimetilxantina, também é muito boa, falei bastante dela no meu curso de suplementação, é uma substância ergogênica que realmente funciona, melhora a performance, diminui o apetite e aumenta a diurese. No caso, a gente vai utilizar aqui para aumentar a diurese. Então foi feito aquele carregamento de água. Qual quantidade, Leandro? Isso é bastante pessoal, mas vamos colocar aqui que mulheres no mínimo 4, 5 litros, homens no mínimo 5, 6 litros, porque tem que ser mais do que o que você já vem consumindo e provavelmente você consome ali, mulheres entre 2 a 3 litros e homens entre 3 a 4 litros. 24 horas antes, diminui-se a ingestão e pode-se colocar os diuréticos naturais. O que acontece, pessoal? Vocês têm que entender que a água, né, os fluidos corporais, eles são voláteis, ou seja, eles vão fácil e vêm fácil. Então esse negócio de ficar tomando, vou tomar 2 semanas de diurético e zerar o sódio, inútil. Você pode fazer isso apenas próximo e tomando muito cuidado com o consumo de sódio, que você não precisa zerar sódio. Você tem sódio, molibdênio, manganês, zinco, cobre, um monte de minerais na dieta. Você não zera nenhum. Aí você quer zerar o sódio, que tem tudo a ver, por exemplo, com a retenção de líquidos, né? A higroscopia miofibrilar. O que é isso? É a capacidade do músculo reter água. Ou seja, você tira todo o sódio e coloca muito diurético, o músculo ele fica vazio. Então isso não se faz. Tem que tirar a água que está cobrindo o músculo, não a de dentro do músculo. Então não adianta exagerar em diuréticos. Se você tenta exagerar em diurético, o físico piora por muitas vezes. Então é trabalhar com esse chá verde, de hibisco, cavalinha, cafeína.
vitamina C no máximo 2 gramas por dia e cortar a ingestão de líquidos. Como o seu corpo já está acelerado, ele continua mandando embora. Leandro, posso fazer uma drenagem linfática para ajudar? Pode, você tem que entender que a drenagem linfática ela funciona, só que ela funciona de maneira temporária. O que a gente costuma ver é o pessoal assim, estou fazendo um tratamento, tenho 10 sessões de drenagem linfática. Gente, o que vai acontecer com isso? Você vai ter lá 10 semanas que você move o líquido para um lado e no outro dia ele volta. Você entende? É basicamente isso, você está só espalhando ele. Mas depois da drenagem linfática, eu sinto uma diurese muito grande. Provavelmente porque te deram alguns 2 comprimidinhos prometendo alguma coisa, ele tinha alguma substância diurética, que isso existe bastante. Então você pode fazer a drenagem linfática. O que não adianta é você querer segurar o resultado da drenagem linfática por vários dias, várias semanas. Não, mas eu vou fazer um tratamento de 2 meses. Tá bom, na última sessão, 2 dias depois acabou. Mas sim, existe a possibilidade de se fazer. O pessoal pergunta muito disso lá na caixinha de perguntas do Instagram, a qual eu abro todo dia. Então tá respondido aqui, drenagem linfática funciona de efeito temporário. Ou seja, uma sessãozinha já basta. Posso fazer atividade física nesse dia, Leandro? Dá mais uma corridinha? Meu amigo, o que tinha para fazer tá feito. A briga era antes, agora não vai adiantar fazer atividade física, porque com baixa ingestão de água vai aumentar a perda por suor e isso vai simplesmente desidratar ainda mais e tornar mais perigoso. O mesmo serve para a sauna, tá? A sauna também vai tirar líquido retido, mas lembra que se você tirar líquidos demais, você pode piorar o teu corpo e não melhorar. O que dá para fazer nesse dia também é um pouco do jejum. Quando você fica em jejum, você aumenta um pouco a diurese. Então, como você parou de tomar água, provavelmente está por 16, 24 horas, e você estende o jejum, você aumenta a micção. Só que o que acontece, galera? Agora é o grande lance do vídeo. Nenhuma desidratação é saudável, nenhuma desidratação é segura. Porque quando você começa a tirar muitos fluidos, você começa também a diminuir o seu sangue, porque o sangue é feito de líquidos, não é? Ele é meio que líquido. Então quando você diminui, o que acontece? Quando você diminui o volume de sangue, a pressão sobre as artérias diminui, porque tem menos volume. E aí você pode ter uma queda de tensão. Por isso que desidratação não é sinônimo de saúde. E que se você não tem experiência nenhuma, você deve fazer o mais leve possível. Não vou tomar nenhum fitoterápico para dar mais diurese, não vou tomar o chá. Eu nem vou zerar o consumo de água. Eu vou só diminuir nesse dia. E o muito importante, não zerar o consumo de sódio. O consumo de sódio continua, porque se você tirar o sódio, tirar a água, tirar tudo, com certeza você vai desidratar a um ponto que você vai se sentir muito mal. Mesmo fazendo tudo certo, você pode se sentir mal também. E aí nós temos a questão do carboidrato. Como provavelmente você veio de uma dieta de baixo carboidrato, nesses últimos 2, 3 dias você pode vir carbando devagar. Carbando é aumentar a quantidade de carboidrato. Então você deixa a gordura da dieta residual, por exemplo 0,2, 0,3, proteína em no máximo 2 gramas quilo, não precisa mais do que isso, e o carboidrato você sobe, por exemplo, para 4 gramas quilo se for 3 dias, 5, 6 gramas quilo se for 2 dias. E se for um dia só, que eu não acho que é muito legal, porque você vai ter que comer demais e provavelmente você não vai aguentar, você poderia subir para 10, 12 gramas quilo, ou seja, nesses 3 dias, pelo menos um total de 12 gramas quilo. Então é mais fácil, 4, 4 e 4. Isso vai encher o músculo com glicogênio e a água vai sair dando o máximo do detalhamento, lembrando que não é saudável. Agora, vocês vão perguntar sobre a sauna. Ninguém perguntou isso, Leandrão. Não, mas como eu converso comigo mesmo, eu estou dizendo que sim. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui sobre a sauna, para vocês entenderem a sauna em relação à hipertrofia, a perda de gordura e a perda de líquidos. Dá uma conferidinha.